Oi mulher, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Larissa Bovo, se você ainda não me conhece, eu sou consultora de imagem e estilo. Nesse canal nós falamos sobre moda, imagem e espiritualidade. O vídeo de hoje é para você que não se reconhece mais nas suas vestes e acha que alguma coisa dentro de você está mudando. E eu vou falar como o Espírito Santo mudou os meus gostos e as minhas vestes até o final desse vídeo. Então fica com a gente. Então, mulher, se você me acompanha já há um tempinho, sabe do meu processo de transformação, que eu já coloquei alguns vídeos aqui, inclusive vou deixar daqui o link também desse vídeo que eu falo como foi, né, a minha volta para Cristo. É muito profundo, né, isso que o Senhor, ele vai, a cada ano, ele vai lapidando e moldando mais a nossa imagem. E conforme você vai se entregando mais, ele vai mudando mais. Quanto mais você deixa ele trabalhar, mas ele trabalha. E comigo foi assim. Então, para quem conhece a minha história, e se você não conhece, aconselho ver o vídeo que eu vou deixar aqui. Eu fiquei 7 anos basicamente afastada dos caminhos do Senhor. E durante esses 7 anos eu me afundei, né? Então eram vícios, eram baladas, eram festas, e eu me moldei ao padrão do mundo, obviamente ao padrão do que o mundo, né, nos oferece. Começou a ministrar no meu coração o que ele via em mim, sabe? E eu comecei a lembrar da época que eu tava com ele, né, que da minha infância, da minha juventude, que ele me via na essência, que não precisava mostrar o que eu não era, sabe? Que ele conhecia meu coração, que ele me tratava como filha, como princesa. Então foi quando eu comecei a ter essa sensação, ao me vestir, que eu valia muito mais do que aquilo. Eu tive uma experiência muito forte com Jesus, que tinha voltado do salão de beleza, né? Tinha feito meu cabelo e tudo mais, e na hora que eu olhei pro espelho, por um relance, eu vi a imagem de um homem, como se fosse Jesus, no meu semblante. E aquilo queimou meu coração. Tenho certeza que foi o Senhor, obviamente Jesus, que me permitiu ver isso, para relembrar que Ele estava dentro de mim, que o Espírito Santo estava dentro de mim, que eu era muito mais do que aquilo, sabe? Que eu tinha o Rei dos Reis dentro de mim. E Ele começou a me mostrar que você é filha do Rei. Você para mim é uma joia, você é a flor mais linda que eu tenho. E aquilo começou a queimar dentro de mim. E obviamente, quando o Espírito Santo quer falar contigo, meu amor, ele vai falar. Então eu comecei a ficar enojada dos lugares que eu ia antigamente, das baladas, dos barzinhos, das pessoas. Aquilo começou a me dar um enjoo, uma ânsia de vômito, uma coisa horrível. E eu comecei a buscar os esconderijos do Altíssimo. Foi quando eu comecei a querer ficar com ele de volta, sabe? E aquilo fazia tempo que eu não fazia. De ficar à noite, de pegar uma noite em oração e começar a entregar pra ele, começar a sentir a presença dele, começar a sentir o amor dele. Então eu comecei a sentir aquele carinho do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo. E obviamente começou o meu processo de limpeza, de libertação. E o Senhor foi me revelando peça por peça. Então assim, ó, eu não gosto, por isso que eu não gosto de chegar na pessoa e falar, não tá certo isso, não faz aquilo. O Espírito Santo, obviamente, tu vai dar uma direção, mas quem vai moldar o Espírito Santo é Ele que fala, Ele que faz, Ele que coloca no coração da pessoa. E eu comecei a ver que aquilo lá não fazia sentido, sabe? Eu tá mostrando as minhas partes, mostrando o meu corpo para as pessoas me desejarem sexualmente, sendo que eu tinha um Rei dos Reis que me via. E eu comecei a ver como ele me via, comecei a me enxergar como ele me enxergava. E aí que tá o segredo da mudança de vestes. E pela primeira vez eu comecei a me enxergar pelo olhar dele. E foi muito profundo isso. Foi quando ele me cobriu de santidade, de propósito, de paz. E começou, claro, a trazer também o meu propósito à tona, que seria trabalhar com mulheres. Quando eu fui dando legalidade novamente, porque o Espírito Santo, ele é cavaleiro, ele não vai entrar ele vai entrar conforme você vai deixando. Então toda noite eu tinha um encontro especial com ele. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos assim nesses encontros com o Senhor à noite, na hora de dormir. E ele começou a habitar em mim novamente. Então meus gostos por música, por lugares, por referências começaram a mudar. E só um parênteses que eu esqueci de falar pra vocês, que naquela época que eu fiquei afastado do Senhor, 7 anos da minha vida, uma das coisas que eu tenho certeza que me levaram pra esse buraco foram as músicas. Porque eu comecei a escutar música hip hop, super sexualizado, né, super sensual, aqueles hip hop de antigamente, sabe, dos anos 2000. E isso foi entrando dentro de mim, esse desejo da lascívia, da luxúria, da vaidade. E pra desconstruir isso, foi deixando o Espírito Santo habitar. E começando a escutar os louvores, músicas, né, de Deus, músicas de paz, de harmonia.
E é um processo de limpeza, você tem que deixar ele limpando dentro de você. E uma das coisas que eu percebi foi que ele não quis tirar a minha essência. Na verdade, ele quis revelar quem eu era, porque eu tinha me perdido de mim. Aquela fase que eu fiquei 7 anos afastada, eu me perdi da Larissa. Eu quis me moldar a algo que o mundo impunha. Impunha ficou estranho, impôs a mim. E ele veio revelar a minha identidade. Você é filha de um rei. E quando eu comecei a ter esse entendimento, foi quando fui totalmente transformada, restaurada. E trouxe a leveza e a pureza que eu tinha deixado, e principalmente a criatividade. Sempre gostei de ser criativa, sabe, de colocar cores, e eu tinha deixado isso para viver um padrão mudando. E eu trouxe aqui que acredito que são 3 grandes processos que o Senhor faz nas nossas vidas quando a gente dá esse acesso a Ele. O primeiro processo, na verdade, é o tempo da ignorância. Então, eu vivi um tempo da ignorância, achando que as músicas não me afetavam, achando que rolar o Instagram e olhar a vida das celebridades, dos famosos não me afetava, desejar, né, essa vida não me afetava, que os ambientes não me afetavam, que as companhias não me afetavam. Então era um tempo da ignorância. Depois que eu passei pelo processo, vi que me afetava, eu vi que isso de fato me afetava, me afetou, me mudou, me machucou. Eu comecei a ter o plim, que eu falo que é o processo da iluminação. Foi quando eu comecei a ter a iluminação de entender, caramba, esse caminho não tá certo. Não estou feliz assim, não sei o que está acontecendo, mas não sou eu. E depois do tempo da iluminação, é quando o Espírito Santo te ilumina, te dá clareza, te mostra, esse não é o caminho, vai por aqui. E vem o tempo então da lapidação. E hoje eu tô no tempo da lapidação. O Senhor tá lapidando ainda os detalhes desse vaso de barro, né? Nós somos o vaso na mão do olheiro. E eu trouxe aqui um versículo de Efésios 4:24. Revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Resumidamente, nós precisamos vestir as vestes da justiça e da santidade. E as vestes da santidade, você só vai conseguir vesti-las tendo encontro com o Espírito Santo e deixando que ele molde você. Você precisa deixar que ele molde os seus gostos, as suas vontades, os seus desejos. Antes de ir para o final, quero saber se fez sentido para você até agora esse vídeo. Então, por favor, já deixa o seu like aqui no vídeo. Aproveita e se inscreva no canal para receber semanalmente os vídeos. Claro, quanto mais você curte aqui, compartilha, comenta, mais o YouTube entrega esse vídeo, mais mulheres têm acesso a esse conteúdo, essa transformação. Eu tenho certeza que vai mudar a rota de vida delas. Então aproveita, curte aqui rapidinho. E isso não foi sobre regras, sobre pode isso, pode aquilo, faz isso, faz aquilo, sobre imposição do Espírito Santo. Mas foi sobre eu reconhecer minha identidade espiritual e tentar ao máximo viver essa minha verdade no dia a dia. Eu me perdi. Eu me entreguei ao longo desses anos anteriores ao mundo, às músicas, aos padrões, ao comportamento das mulheres daquela época, naquele tempo. Nunca me foi imposto algo também sobre mim, mas a sociedade ela acaba te impondo um padrão a ser seguido. E o que o Espírito Santo vem fazer com a gente é desmistificar tudo isso, é quebrar esses padrões, quebrar esses paradigmas e trazer a liberdade de escolha. Mas ele sempre vai falar, filha, desse lado é melhor. Vem que desse lado é melhor, é que você é amada, respeitada por aquilo que você é, pela sua essência, pela sua verdade, não porque o mundo fala que é bom ou não. E claramente nesse processo eu orei para que o Senhor me apresentasse pessoas que me ajudassem, né? O Senhor me apresentou a Bispa Sônia e o Apóstolo Jefferson, que eles têm um ministério de libertação, porque eu comecei a ter um entendimento, né? Sozinha, obviamente foi o Espírito Santo que foi me dando esse entendimento. Eu comecei a pensar, poxa, mas é só isso. Eu vivi tanta coisa errada, né, nesses meus 7 anos, fiz tanta coisa, meu Deus, muita coisa de errado. E não vai ter nenhum processo, né? Eu sabia que tinha algo errado. E sim, tem um processo de libertação. Que esse é um vídeo para uma explicação para um outro vídeo, que você faz teu mapeamento espiritual, né? Você fala todas as portas que você deixou aberta, toda a legalidade que você permitiu, né, que o demônio acessasse a tua vida. Eu tinha muito espírito de sexualidade, de luxúria, de orgulho. E eu tive que quebrar isso, gente. É um processo. É um processo que tu vai quebrando, tu vai renunciando, tu vai aplicando o sangue de Jesus. E aí é quando o Espírito Santo ainda tem mais acesso para trabalhar mais ainda na tua vida. E aí que foi quando eu permiti que ele me moldasse
mais ainda está me moldando, né, a sua imagem e semelhança de fato, a santidade que é o Senhor Deus. Então é tudo sobre esse processo de deixar que Ele te molde, que Ele te refine, que Ele sofistique a tua imagem, para Ele se manifestar por meio de você, o desejo dele é se manifestar através de você. E as pessoas precisam olhar para você e ver Ele, ver Cristo em você. Então é esse processo de santificação. Mas claro que a gente não consegue fazer muitas vezes isso sozinha. Precisamos de pessoas, né? E se você precisa de uma pessoa ao seu lado, né? Eu vou deixar aqui inclusive nesse material, nesse vídeo, um link com um formulário para você se inscrever, que a minha equipe vai te chamar para que a gente possa conversar também. Se você sente que não se reconhece mais nas roupas, né, que tem alguma coisa aí mudando dentro de você, esse processo já começou, mas você não tem uma pessoa para te acompanhar, para te instruir, talvez chegou o momento de você lapidar mais a tua imagem. E eu tenho um processo certo para você, que eu falo com todas as palavras que eu tenho autoridade para falar nisso, porque eu sofri o outro lado, eu passei pelo outro lado. E eu apliquei isso num único método, que chama-se método Gênesis, que eu levo você para buscar a tua identidade, revelar a tua identidade em Cristo e vamos lapidando a tua imagem até para onde você quer ser reconhecida. Então aproveita, faça aqui a tua inscrição no link desse vídeo, né? Se inscreva no formulário que a minha equipe vai te chamar para a gente poder conversar. O Espírito Santo quer te lapidar para você libertar, para você servi-lo, para você trabalhar para o reino dele também, eu tenho certeza. E finalizando esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários, né, o que você tem sentido, como tem sido esse processo para você, se você está vivendo isso também. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você compartilhe com uma amiga que precisa escutar também essa direção, escutar essa instrução e lapidar a imagem dela também, para que as pessoas vejam Cristo nela. Aproveita, compartilha e eu vejo você então no próximo vídeo aqui no canal. Beijo, beijo!